sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. 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 Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vocês que nos assistem nesse momento em casa, esse culto online, para nós nesse momento, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e vai nos trazer uma palavra de consolo e uma palavra de conforto e de edificação nesse momento transitório. Então, nós vamos orar, queridos, vamos. Pai querido, nessa noite nós queremos glorificar o Teu nome, Te louvar, Te exaltar, reconhecer que Tu és bom, que Tu és fiel, digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Pai, porque de eternidade em eternidade Tu és Deus. Sabemos, Senhor, que Tu és o Senhor poderoso na guerra e poderoso Senhor dos exércitos. Nós Te louvamos, Senhor, por esse culto que colocamos diante de Ti e dizemos que o Teu Espírito Santo, esse sim, tem ampla liberdade para nos inspirar, nos conduzir e nos inspirar a falar o que está no Teu coração. Que a Tua graça, que o Teu amor alcance cada um desses lares nesse momento, essas pessoas, essas ovelhas benditas que são ovelhas do Teu pastoreio. Nós Te louvamos, Senhor, e aqui nessa posição de quebrantamento, nós queremos receber de Ti a palavra que ampara o cansado e uma palavra que traz vigor e vitalidade àqueles que necessitam. Nós Te louvamos e declaramos, Pai, que o Teu Espírito Santo tem ampla liberdade em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 121. É um salmo que é bem conhecido de toda a igreja e traz uma segurança, traz amparo, traz conforto para as nossas vidas. E então nós vamos nesse momento acompanhar a leitura no Salmo 121. O salmista diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Que palavra preciosa é essa que o salmista, inspirado, ele traz então da parte do Senhor essa segurança para nós. Porque Ele certamente, nos momentos de dificuldade, Ele está conosco, porque Ele disse que eu não te deixarei e não te desampararei. É um momento esse singular na história desse país, em que todos estão atemorizados e realmente existe uma dificuldade, uma enfermidade, um vírus, coronavírus ou Covid-19, que tem aturdido a todos, e todos nós então, respeitando, obedecendo justamente as determinações legais, os decretos governamentais e também de âmbito federal, nós estamos todos nos resguardando, o que é interessante e o que é importante nós fazermos como igreja do Senhor. E é por isso que hoje nós estamos agora para
para mim é curioso, porque eu nunca ministrei, já com 20 e poucos anos de pregador, é a primeira vez que eu estou pregando praticamente para cadeiras vazias, mas eu sei de uma coisa: os meios de comunicação estão facilitando que nesse momento o Espírito da graça, o Espírito da aliança, o Espírito que nos fortalece, esteja nesse momento trazendo conforto, trazendo segurança e trazendo a paz que excede todo o entendimento. Essa consciência de segurança em Deus nós temos que manter, porque Ele está conosco em todos os momentos. A Bíblia diz no Salmo 139, que ainda que nós colocássemos a nossa cama no local altíssimo, o Senhor estaria conosco. E se também nós estivéssemos no mais profundo abismo, ainda assim a mão do Senhor nos susteria, nos guardaria e nos conduziria, porque nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Dificuldades teremos, claro, e Jesus mesmo, ao término do seu ministério aqui terreno, Ele disse e nos orientou nesse sentido, falando por meio, através, na verdade, para os discípulos. Ele disse: no mundo, digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu as dificuldades, os sistemas de valores, algo que era contrário às promessas, mas ele permaneceu firme, crendo realmente nas profecias, nas promessas existentes, e ele com esse alimento, porque a palavra do Senhor diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, e ela é apta para corrigir, redarguir, ensinar e conduzir o homem no caminho da justiça, para que nós venhamos a termos um amadurecimento espiritual. Jesus, conhecendo isso, ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse salmo, então, o salmista, ele em determinado momento, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E esse socorro, ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, querido, meu amado, está no Senhor. O socorro da igreja, a proteção da igreja, a certeza, a convicção que temos, o que nos faz estarmos firmes na fé e não vacilarmos, é exatamente sabermos que tem promessas que são firmes, que tem promessas que são preciosas, e que o Senhor, Ele nos segura, nos sustenta com seu braço forte. Como está escrito também, o salmista, em outro momento de inspiração, ele fala no Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Querido, nesse momento, nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que nós temos um Altíssimo, que é o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor, e também ao mesmo tempo é o nosso Deus, é o nosso Pai Celestial, aquele em que nós buscamos socorro e fortaleza. Está escrito no Salmo: torre forte é o nome do Senhor, e estão seguros aqueles que nele se refugiam. E nós temos que buscar nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade, nós temos que mantermos os nossos olhos firmes no Senhor. No Salmo 46, o Senhor nos deixou como inspiração uma palavra bendita, que diz que o Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes transportem para os meios dos mares. Então, na verdade, irmãos, nós temos uma segurança. E eu gostaria que você, querido, que está em casa, você que é membro dessa igreja, ou então que está nos dando a honra de visitar, estar no nosso canal do YouTube, ou nas mídias sociais, onde chegar essa mensagem, que estejam bem convictos de uma coisa: que o Senhor está te guardando. Mas fale para o querido que está do seu lado, e fale também como um incentivo e como uma segurança para os seus filhos. Diga-se: nós estamos seguros, nós estamos firmes na rocha que se chama Cristo, e torre forte é o nome do Senhor, e nós estamos firmes justamente por isso, queridos. E nós, quando elevamos os olhos para o Senhor, para os montes, de onde está o Senhor, nosso Deus,
que Ele habita no céu, mas Ele também habita com aquele que tem um coração contrito, aquele que está justamente dependendo, carente de proteção, de segurança. O Senhor, Ele habita, Ele guarda, Ele preserva os caminhos do justo, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e os seus ouvidos estão atentos ao clamor do justo. Seus olhos estão também dispostos sobre o justo. E nós queremos, então, amados, lembrar dessa palavra que nos traz segurança e esperança. O Senhor, Ele é bom, o Senhor é fiel, o Senhor não é circunstancial, como está escrito em Malaquias no capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Então, na verdade, o Senhor, Ele não sofre mudança, nem sombra de variação. Por isso que está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há dúvida, nem sombra de variação. Não há de maneira nenhuma sombra de variação, e o nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra, e há proteção para mim e para você. Mas o que nós queremos dizer, amados, é que nós temos uma aliança, lembrar para todos nós que temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se bem um episódio que aconteceu, e a Bíblia relata bem isso, nos tempos de Moisés, na 10ª praga que foi colocada sobre o Egito, julgamento sobre a nação do Egito, que escravizou durante 400 anos, 430 anos, escravizou os hebreus. E quando chegou na última praga, na 10ª praga, que era a praga dos primogênitos, em que o Senhor, Ele trouxe para Israel algo, e Ele trouxe uma posição bem firme, e Ele disse então que todos pegassem justamente uma bacia, cevasse um cordeiro, e pegasse esse cordeiro, e em determinado dia, ao entardecer, sacrificasse o cordeiro, e então pegasse o sangue desse cordeiro numa bacia, e colocasse, marcasse cada umbrais das portas, nos portais e nos umbrais das portas. Então todos os israelitas deveriam fazer isso, porque em determinado momento vinha então um julgador, um anjo, e vinha e tocaria em todos aqueles que não tivessem na porta o sinal da aliança. Hoje nós temos o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Temos o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das nossas vidas, das nossas casas, guardando cada um de nós. E nós temos que ter essa segurança. Amado, você que está aí no seu sofá, sentado com a sua família assistindo esse culto à distância, mas nós estamos distantes fisicamente, por força das circunstâncias, que são temporárias e são passageiras. O que é passageiro, obviamente não é eterno. O Senhor é eterno, mas as circunstâncias, elas são passageiras. E em breve nós estaremos juntos, mas nesse momento de limitação, eu quero que você saiba que nós estamos juntos em espírito. E o apóstolo Paulo, ele tinha consciência dessa realidade, quando por muitas vezes ele disse: olha, eu estou distante, eu estou preso, mas junto a vós o meu espírito convosco. E ele então, ele se pronunciava, e ele tinha essa consciência, porque no reino do Espírito, no reino espiritual, não há distância, querido. Então é muito importante que você e eu estejamos firmes na rocha que se chama Cristo. E é interessante também lembrar um detalhe, amado: você e eu fomos levantados por Deus para sermos instrumentos do Senhor, instrumentos para que possamos alcançar também outras vidas, e nesse momento de dificuldade, trazer a palavra que nos traz esperança, mostrar a palavra que nos traz esperança, e mostrar a certeza, a convicção da nossa fé. Então, não há desespero, não. É por um tempo que vêm as circunstâncias, volto a dizer, e elas são passageiras, e daqui a pouco o nosso Deus, Ele tem sustentado a sua igreja, e pode te sustentar também, você que está ouvindo essa palavra hoje. E eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, e no versículo 4. Isaías, um profeta messiânico, que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, mas ele então
ministrava, trazia essa profecia inspirada pelo Senhor acerca da vinda do Messias e da segurança que nós teríamos e que os israelitas, os hebreus, tinham ao guardar a palavra do Senhor. Então nós estamos numa nova aliança, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. E então nós devemos entender que essa palavra, ela deve ser posta em prática para trazer os benefícios que nela contém. E em Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, o profeta, nesse momento inspirado por Deus, ele diz: porque o Senhor Deus me deu uma língua instruída, para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como discípulo. Que palavra maravilhosa, que coisa linda é nós podermos ter a convicção e a certeza, queridos, que o nosso Deus, Ele nos deu uma palavra, que essa palavra é capaz de trazer instrução. Essa palavra é capaz de trazer conforto e segurança para quem está cansado. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo, ele é leve, e o meu jugo é suave. Então, queridos, o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo do Senhor, ele é suave. Então, nesse momento, descansa no Senhor. Há socorro para ti, há esperança para ti. Não temas, ó pequeno rebanho de Jacó, porque coube ao Senhor lhe fornecer um reino. Então essas palavras nos traz esperança. E o Senhor te capacitou, porque você é um agente missionário do Senhor. Você tem a palavra que traz amparo para quem está cansado, traz segurança para aquele que está inseguro, que não tem tranquilidade. Mas, queridos, essa palavra é poderosa quando sai com confiança dos seus lábios. Essa palavra, como está escrito em Romanos, no capítulo 10, e versículos 8 em diante, diz: porque a palavra está junto de ti, e essa é a palavra do Senhor. Diz: está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, na verdade, existe uma palavra que está junto de ti. Essa palavra, ela foi produzida pelo Espírito Santo e está compilada na Bíblia Sagrada, está marcada na Bíblia Sagrada. Ela traz força, traz vida, traz vigor, traz vitalidade, porque a palavra que o Senhor Jesus, Ele trouxe, e está aqui na Bíblia Sagrada. Jesus disse: essa palavra que eu vos trago é espírito e é vida. Então você tem uma palavra forte. Quando alguém chegar perto de você sem esperança, com medo, temendo as circunstâncias, você deve chegar bem firme para ela, para essa pessoa que está temerosa, e dizer para ela que tem esperança para ela. Você tem a palavra de Deus, e essa palavra com fé. Você tem uma palavra que pode trazer descanso ao cansado. Vamos lembrar do versículo, diz: porque o Senhor Deus me deu uma língua instruída, e ela é capaz de trazer uma palavra àquele que está cansado, aquele que já não tem esperança. Querido, nesse momento, você que tem o seu WhatsApp, e todos nós fazemos uso dessa ferramenta da tecnologia moderna, com certeza todos nós utilizamos e visualizamos muitas vezes ao dia. Você pode trazer uma palavra, mesmo para as pessoas que estão mais distantes, mesmo aquelas que estão temerosas, que estão sentindo realmente o temor, o medo de perder a sua existência por força dessa doença maligna, desse vírus maligno que está afligindo a
todas as nações, na verdade, tem alcançado como uma pandemia todo o planeta. Então há uma importância de você abrir os seus lábios mediante uma ligação telefônica ou uma mensagem fonada, e você pode, muito bem, ou escrita, e você dizer: existe esperança para esse caos, existe, porque Deus, o nosso Senhor, Ele pede para que nós, e nos orienta a elevar os olhos para os montes, para onde vem o socorro. O nosso socorro não está no natural, queridos, não, o nosso socorro está em Deus. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, da necessidade. Ele certamente é o teu bom pastor, e isso nada lhe falta. Salmo 23, que salmo bonito, que salmo maravilhoso. É o salmo conhecido como salmo do pastor. Mas mais do que conhecer o salmo do pastor, você e eu precisamos ter uma intimidade maior com o pastor dos salmos. Porque está escrito no Salmo 23, que palavra linda, diz que o Senhor é o meu pastor. Foi Davi quem escreveu esse salmo, inspirado lá naquele momento em que ele, penso que naquele momento em que ele contemplava aquele pequeno rebanho, como está escrito em 1 Samuel, que os irmãos dele disseram: por que não vai cuidar, porque tu não vais cuidar do teu pequeno rebanho. Chegou o momento em que Davi, inspirado por Deus, ele olhou, viu a segurança e a fidelidade de um pastor, e ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí vem as circunstâncias, queridos, que nós podemos nos apropriar dessa palavra para tomarmos fôlego, força e vigor e vitalidade, e dizer justamente: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. E Ele prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos, Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente, diga para o seu irmão, diga para o seu filho que está aí na poltrona do seu lado, diga assim: certamente, fale para ele, toque. Ele pode, você num ambiente com ele, já justamente tomando todas as precauções que foram necessárias, e é por isso que nós estamos tendo esses cuidados da vigilância sanitária, dos decretos, do decreto governamental, e pelas instituições também baixadas, instruções baixadas a nível federal, do Ministério da Saúde. Nós estamos tendo todo cuidado, e eu como pastor, é a primeira vez, volto a dizer, que estou pregando justamente num ambiente distante das minhas ovelhas. Mas, querida, eu queria que você nesse momento olhasse nos olhos da pessoa que está na sala contigo e fale para ela, diga: certamente o Senhor é o teu pastor, e ainda que ande pelo vale da sombra e da morte, das dificuldades que vêm para aturdir, que vêm para atrapalhar a sua vida, vêm para te deixar com medo, certamente, diga assim: certamente o Senhor te guardará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, isso é maravilhoso. Você ter a certeza que você tem um pastor, que você tem intimidade com o salmo do pastor, conhece bem o salmo do pastor, mas antes de tudo você tem intimidade com o pastor dos salmos. Você pode abrir a sua boca e falar mediante esses equipamentos da modernidade, as redes sociais. Você pode usar, isso é um instrumento, não para abater a fé, nem o estado psíquico dela, o estado emocional, mas você pode ser um instrumento de Deus nesse momento, e lembrar para ela aquilo que lhe dá esperança. Lembra da palavra, como está escrito na palavra, e a palavra nesse momento, ela tem que estar na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Você e eu, que temos uma aliança com o Senhor, nós temos que estar forte, para fortalecer, inclusive aqueles que precisam. Não temas, e ande
em paz com a palavra do Senhor. O Senhor te deu língua instruída. Ele te deu uma língua que é capaz de levantar os ânimos e chegar para pessoas e dizer assim: tem bom ânimo, o mestre, o mar está revolto, mas o mestre continua com tranquilidade, inclusive está até dormindo, como aconteceu já no episódio bíblico. O mar estava encapelado, estava acontecendo naquele momento um pequeno maremoto, mas os discípulos chegaram assustados e disseram: mestres, não te importa que nós venhamos a nos afogar? E ele então olhou e disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E ali houve bonança. E os discípulos disseram: quem é este que com autoridade fala ao mar e aos ventos e lhe obedecem? Diga assim: esse é o meu Deus, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, a rocha da minha salvação. Você está seguro nele, porque ele disse: certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certamente Jesus não te desprezará nesse momento de dificuldade. Toma as cautelas necessárias, e você já está fazendo, tanto é assim que estamos distantes fisicamente. Mas mais do que essas cautelas, que vão garantir para você um certo nível de segurança, mas amados, mais do que isso, você precisa crer na palavra e agir de acordo com a palavra. Não é justamente o temor dos mares, a agitação dos mares, a agitação dos ventos que vão te tirar de uma posição de segurança na palavra. Então, amados, é importante que nessa noite nós tenhamos esse cuidado, essa confiança no Senhor, para que nós não venhamos a naufragar na fé. E venhamos, pois, sermos oráculos de Deus para alcançar outras pessoas. Sejamos oráculos de Deus para alcançar aquela pessoa que está precisando nesse momento. Porque está escrito na palavra do Senhor, o Senhor, Ele diz, só um instante, o Senhor, Ele diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pouca força tu terás. Eu gostaria então de convidar você para abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, no capítulo 24. Livro de Provérbios, capítulo 24. Versículo 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pouca força é a tua, ou quão pequena é a tua força. E no versículo 11, corrobora, confirma, ratifica essas palavras que terminei de orientá-los a falar. Essas mensagens que você deve então passar para as pessoas que te assistem, que estão, na verdade, nos seus contatos sociais. Versículo 11, olha a preciosidade dessa palavra, diz assim: livra os que estão destinados à morte, e salva os que cambaleiam para a matança. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que cambaleiam para a matança. Queridos, Provérbios foi escrito, como nós sabemos, por Salomão. A maior parte dos livros, dos capítulos de Provérbios, na verdade no capítulo 1 ele começa logo falando a autoria desse livro, que é Salomão. E é interessante que foi escrito aproximadamente há 3.000 anos atrás, mas é realmente uma mensagem atualizadíssima, queridos. Veja como o Espírito Santo, sabendo de situações que a humanidade iriam passar, ele já foi nos trazendo exortações firmes, a nos mantermos firmes com a palavra. Eu vou ler novamente, porque, irmãos, é de uma clareza meridiana essa instrução. E parece-me que ele estava prevendo esse momento que a humanidade iria passar.
Se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é escudo e broquel. Ela é firme, ela é segurança para aqueles que nele confiam. Porque está escrito no Salmo 91, se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito, para te guardar em segurança. Irmãos, isso é uma promessa, é algo preciosíssimo, é uma promessa que nos traz uma segurança, que nos traz esperança, que nos traz uma convicção latente. Essa convicção de nós servirmos ao Senhor, de termos a segurança que a palavra dele, como está escrito, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor, ela é firme, ela já foi testada. No Salmo 138, versículo 2, o salmista diz: Senhor, a tua palavra e tu exaltaste a tua palavra acima de todo nome. E antes ele disse que a tua palavra foi testada nos céus. Então a palavra do Senhor, ela é firme, ela pode te conduzir em vitória, e ela nesse momento de dificuldade, com certeza você deve ativar e fortalecer o seu homem interior. E não se mostrar fraco no dia da adversidade, no dia da angústia. Nesse momento você tem que se fortalecer para fortalecer aqueles que estão cambaleando para a morte. Confiar somente na medicina. Claro, a tecnologia, o avanço da ciência tem alcançado muitas e muitas vitórias e socorro para a humanidade. Na verdade, a medicina é o braço de misericórdia do Senhor Deus. Mas nós temos que entender um detalhe. A Bíblia diz que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. O meu conforto, a minha segurança vem do Senhor. E nós devemos a cada dia primarmos mais pela palavra, pela segurança, conforto que tem a palavra do Senhor. Então levanta-te por dentro, porque a Bíblia diz que ainda que o homem exterior, ele vem a cada dia se desgastar, o homem interior, que é o nosso espírito, ele deve se fortalecer. E a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Jesus Cristo, ele uma vez quando foi enfrentado no campo, depois de ter jejuado os 40 dias, depois que ele foi batizado por João o Batista, no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali, depois de tentado por 40 dias, ele teve fome. De testado, de passado 40 dias, ele teve fome. O diabo chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão se vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é que te sustenta, essa palavra é que te conforta, essa palavra é que te levanta, essa palavra é que mantém o teu espírito forte, ativado. Querido, em nome de Jesus, ovelhas do Senhor, ovelhas desse pastoreio do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. O que eu estou numa posição apenas de pastor auxiliar, mas o nosso supremo pastor é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja, e nós devemos, amados, estarmos firmes. E ele diz: não temas. Ele diz: não temas. E o Senhor Deus escreveu, na verdade o Espírito do Senhor impulsionou os escritores da Bíblia a 366 vezes escrever: não temas. E nós não devemos temer. Diante das circunstâncias não devemos, irmãos, ficarmos frágeis, mas devemos nos fortalecer no Senhor. Essa é a palavra que eu estou te trazendo hoje à noite. Essa é a palavra que o Espírito nos trouxe. Para quê, amados? Para dizer à sua igreja que vamos trabalhar, vamos permanecer firmes no Senhor.
e fortalecei-vos mais e mais nele e na força do seu poder. Fortalece as pessoas que estão do teu lado, alimenta espiritualmente as pessoas que estão próximas e não deixa de maneira nenhuma, amados, de alimentar aqueles que necessitam. Porque que palavra bendita, eu vou até falar novamente. Isaías 50, capítulo 50, versículo 4. Porque o Senhor Deus me deu uma língua instruída. Ela é capaz, essa língua instruída, ela é capaz de trazer uma palavra e de amparo a quem está cansado. O próprio Senhor, Ele me desperta todas as manhãs e me faz ouvir como discípulo. Eu e você somos discípulos do Senhor. Eu e você, nós somos discípulos poderosos em Deus. Não na nossa força, mas na força dEle. Porque Ele é quem nos fortalece. Ele é que traz vigor. Ele é que traz vitalidade. E Ele nos livra de todo o mal. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, te guardando, preservando a tua casa. Que o sangue do Cordeiro, que te lavou e te purificou de todo pecado, esse sangue venha estar cada vez mais guardando a ti e a tua casa, para que você possa se alegrar no Senhor e se fortalecer na força da sua graça e do seu poder. Que Deus te abençoe e fica com essa palavra, medita nela e nós continuaremos então, amados, trazendo essa palavra nesse período em que nós estamos temporariamente limitados de congregarmos, de partilharmos dessa comunhão tão preciosa que é participarmos da igreja do Senhor. Porque a igreja é eclesia, é reunião de pessoas. O templo é o local simplesmente onde nós nos reunimos fisicamente. Mas enquanto nós temos essa limitação por força dessas circunstâncias, que cremos e estamos orando para que sejam transitórias, para que o Brasil, ele venha estar guardado e não venha sofrer, na verdade, mais do que já tem sofrido, essa pátria amada, mas que nós devemos então, amados, levantarmos como intercessores, como está escrito em Ezequiel. O Senhor, ele disse, justamente, eu procurei entre todos alguém, um homem, para colocar numa brecha, e eu e você, nós sabemos que profeticamente, brecha em muro, quer dizer justamente um local onde tem passagem, onde permite a passagem de inimigos. Mas se permanecermos como atalaias, fortalecidos no Senhor, e orando ao Senhor, e clamando por misericórdia do Senhor, sobre essa nação, sobre a nossa comunidade, com certeza a igreja vai ser um instrumento usado por Deus, para tocar em vidas, e abençoar, e restaurar essa terra. Então, amados, fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe. Glória a Deus, queridos, que palavra tremenda e abençoada. Vamos dar continuidade ao nosso culto falando acerca de dízimos e ofertas, que é uma forma de nós adorarmos ao Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10, assim está escrito: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amados, nesse período em que nós estamos limitados de congregar fisicamente reunidos, nós gostaríamos de informar que na tela tem os dados bancários, onde você pode promover, então, fazer a sua transferência bancária ou o depósito direcionado à casa do Senhor, conforme os dados ali contidos. Então, amados, fique à vontade nesse momento de adoração, para que você possa, então, continuar contribuindo para a operacionalização desse trabalho. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida e pela fidelidade da palavra do Senhor em cada casa, que assim contribui para a obra. Nossos cultos continuarão sendo transmitidos de forma online pelo nosso canal do YouTube. Quinta-feira, às 20 horas, domingo, 10 horas da manhã e domingo à noite, às 18 horas. Siga as nossas redes sociais. Nossa igreja está no Facebook, Instagram e no YouTube. Pesquise Verbo Barro Duro Maceió.
Compartilhe com seus amigos. E agora fique com a bênção pastoral. Meus queridos, eu desejo a vocês uma semana frutífera, abençoada, cheia da graça do Senhor, permeando suas vidas. Que os anjos do Senhor venham guardá-los, que o Espírito do Senhor venha te conduzir. Que o Senhor os abençoe, os guarde e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam abençoados na prática da palavra. Deus te abençoe.